Meus amados irmãos, graça e paz. Amados, vou trazer aqui uma palavra que está em Josué. O capítulo é o 3 e o versículo é o 5. Fala sobre avivamento por meio de santificação. Havendo visto que muitas igrejas, por meio dos seus religiosos, eles falam que avivamento é festa, por meio de festa, por meio de grito e pulo. Mas não é, é por meio de santificação. Vamos ver no decorrer da palavra aqui, né? Vou ler aqui o capítulo 3 de Josué, versículo 5, que diz o seguinte: Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Glória a Deus, aleluia. Amado, o texto que eu acabei de ler é Josué capítulo 3, versículo 5. Amados, não se pode imaginar que haja a possibilidade de uma interferência direta de Deus na vida da igreja. E quando eu falo igreja, meus amados, estou me referindo a pessoas, tá? A igreja viva. Como eu me considero uma igreja viva e não parede de barro, tá? Não há como haver uma interferência, um avivamento, sem que seja precedida por atos de santificação. Glória a Deus, aleluia. Jamais encontraremos na história do avivamento manifestações de Deus e aquebrantamentos que não fosse precedida por arrependimento e separações para Deus. Glória a Deus, aleluia. Amados, Josué, ele simboliza bem essa evidência com suas sábias palavras. Josué disse Josué, quer dizer, também ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Josué capítulo 3, versículo 5. Podemos dizer que onde haver avivamento, o foco de avivamento sempre serão resultados de pessoas que se aquebrantaram e se santificaram para Deus. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, sem santificação não existe avivamento. Avivamento nunca foi e nem é, mesmo nos dias atuais, por meio de festa, louvor ou gritos e pulo. Avivamento é por meio de santificação. Glória a Deus, aleluia. Vejamos como a santificação foi fato marcante na vida de Moisés. Glória a Deus, aleluia. Amados, o avivamento pessoal de Moisés foi precedido por atos de santificação. As várias separações de Moisés, toda a trajetória de Moisés foi marcada por um cuidado especial de Deus. Glória a Deus, aleluia. Desde o seu nascimento, percebe-se um caminho especial que Deus tinha para com ele mesmo, quando menino. Deus estava dirigindo e preparando Moisés para o grande momento. Glória a Deus, aleluia. Deus foi separando Moisés. Mesmo que não entendesse, mesmo que ele não entendesse no momento esse distanciamento, o fato é que ia sendo separado para um plano. Moisés ia sendo separado para um plano e não estava entendendo. Um plano especial do Senhor em sua vida. Glória a Deus, aleluia. Depois de andar errante no deserto, ele foi conduzido
a casa do seu futuro sogro. Glória a Deus, aleluia. Deus estava no controle de tudo na vida desse profeta. Desde então, Moisés passou, passo a passo, ia se santificando para a consumação do grande chamado de Deus em sua vida. Glória a Deus, aleluia. Confira o que eu acabei de falar em Êxodo capítulo 2, versículo 1 até o 10. Também o 11, começando também do 11, do versículo 11 até o versículo 22. Glória a Deus, aleluia. Amados, Moisés ele ia sendo atraído para a santificação a Deus. Antes que Moisés recebesse o grande chamado de Deus, houve vários momentos de separação em sua vida. Confira em Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 3, versículo 1 até o 5. Glória a Deus, aleluia. Amado, primeiramente, Moisés foi atraído pelo fogo na sarça. E essa traição requereu dele uma separação. Deveria deixar seu rebanho temporariamente para ver mais para ver mais de perto aquilo que lhe atraiu. E separou Deus, é sempre Deus que nos atrai para a santificação. E para isto chama a nossa atenção. Confira o que eu acabei de falar em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Essa separação é seguida de outras, quer dizer, até que se complete a revelação que Deus lhe passaria. Glória a Deus, aleluia. Ainda permanecemos falando de Moisés. Assim também ocorre em nossas vidas. Antes que venha um avivamento, isto é, antes que venha um despertamento, sempre teremos que deixar, ou seja, sempre teremos que desprendermos de algo. Glória a Deus, aleluia. Desprendermos, meus amados, por simplificar, é deixar algo. Atraído pela voz de Deus é incrível analisar como Deus trabalhou na vida de Moisés. O fogo que não consumia a sarça despertou a sua curiosidade. Glória a Deus, aleluia. O fogo era comum. Mas o fogo incomum, foram o mesmo que não queimava a sarça. O fogo era comum. Poderia ter queimado, a sarça, mas não queimou. Quando Moisés se aproxima do fogo, o Senhor lhe deu mais um brado de desprendimento. Quer dizer, de separação. Mais uma vez, deveria abrir mão de algo que lhe acompanhava. Tire os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu está é terra santa. Confira o que eu acabei de falar em Êxodo, capítulo 3, versículo 5. Mais um momento de separação exigido de Moisés, ou seja, a Moisés. Essas separações são progressivas em sua vida, assim como na vida cristã, pois a santificação é um processo. Quando chega a hora de Deus agir em nossa vida, glória a Deus, aleluia. Não adianta correr, não adianta retroceder ou procrastinar. Deus trabalhou
com os elementos naturais. E neste ele revelou-se como o grande eu sou. Glória a Deus, aleluia. Empregou-lhe o conhecimento de sua missão desde que nasceu. Mas para isto iniciou um movimento de santificação em sua vida. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Então, meus amados, Deus primeiro iniciou um movimento de santificação a Moisés, para então dar a missão a Moisés. Hoje, meus amados, você vê pessoas dizendo: Deus me chamou para isso e para aquilo. Deus não chama ninguém assim de um dia para outro. Primeiro Deus inicia um movimento de santificação, para então ele dar as coordenadas do que você vai fazer. Glória a Deus, aleluia. Conclusão, meus amados, já vou concluir. Depois daquela experiência, nada mais podia apagar da consciência de sua chamada. Deus estava nele. Quer dizer, Deus estava em Moisés. O fogo sairá da sarça e apagava. O fogo saiu da sarça e apagou em seu coração. Sua vida nunca foi a mesma. Nunca mais foi a mesma, quero dizer. O avivamento de Deus está em sua vida. Agora, de fato. Quer dizer, o avivamento, vou repetir para você, o avivamento de Deus estava na vida de Moisés, de fato. Assim, observamos que todo movimento de avivamento é precedido por um processo de santificação. E isso não difere os dias atuais. Tem a pessoa que pode dizer: não, mas é nos dias anteriores. Não, não é no passado, não, senhor. Isso não difere dos dias atuais. O escritor aos Hebreus sinaliza esta verdade dizendo: segue a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Glória a Deus, aleluia. Finalizamos. Que Deus vos abençoe no entendimento e na prática da palavra. A paz esteja convosco.